Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa aula nós vamos aprender o dispositivo de Brio-Ruffini, que é um método para a gente efetuar a divisão entre funções polinomiais complexas cujo divisor é uma função polinomial de grau 1, tá? Então, para isso, nós temos aqui um exemplo onde nós queremos efetuar a divisão de p de x por g de x. Bem, p de x aqui é a função x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 5x menos 2 e a função g de x é a função x menos 3. Bem, inicialmente nós sabemos efetuar a divisão através do método da chave. Então, eu vou proceder como nós já estamos habituados a fazer. X ao cubo dividido por x, x ao quadrado. X ao quadrado vezes x, x ao cubo, como eu vou subtrair menos x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 3x ao quadrado, subtraindo fica mais 3x ao quadrado. Então, aqui, x ao cubo menos x ao cubo, 0, menos 4x ao quadrado mais 3x ao quadrado, menos x ao quadrado, mais 5x, menos 2. Vou dividir menos x ao quadrado por x, vou obter menos x vezes x, menos x ao quadrado, subtraindo x ao quadrado, menos x vezes menos 3, mais 3x, subtraindo menos 3x, vamos obter menos x ao quadrado com x ao quadrado, 0, 5x menos 3x, 2x, menos 2. Ainda posso dividir, 2x por x vai dar mais 2. 2 vezes x, 2x, subtraindo menos 2x. 2 vezes menos 3, menos 6. Então, subtraindo menos 6, mais 6. 2x menos 2x, 0. Menos 2 mais 6, 4. E aqui eu termino a divisão, descobrindo que o resto dessa divisão é 4, tem grau 0, porque o divisor tem grau 1 e o resto tem que ter grau menor do que o grau do divisor. E o coeficiente vai ser a função x ao quadrado menos x mais 2, que tem grau 2, já que eu estou dividindo uma função de grau 3 por uma função de grau 1. O método funciona, claro. Só que ele é trabalhoso, né? Quanto maior for o grau de p de x, então mais trabalhoso ele vai ficar, considerando que o divisor agora tem sempre grau 1 aqui pra gente. Então, existe um dispositivo, que é chamado de dispositivo de Brio-Ruffini, que vai resolver essa divisão de uma maneira mais rápida e simples, que é o que a gente vai ver agora. Então, para isso, nós vamos montar da seguinte forma. Nesse espacinho aqui, eu vou colocar a raiz do divisor, então a raiz de g de x, que se g de x aqui é x menos 3, a raiz é o 3. Então, esse 3 aqui é a raiz de g de x. Bem, aqui, nesse espaço maior, eu vou colocar os coeficientes de p de x ordenados, ou seja, do maior grau para o menor, em ordem decrescente dos graus dos termos. Então, eu vou ter 1, menos 4, que é o de grau 2, né? De grau 1, o coeficiente é o 5 e o termo independente, menos 2. Todos os 4 númerozinhos aqui são eles os coeficientes ordenados de p de x. Ok? Então, para começar, eu vou pegar esse primeiro coeficiente, né, de p de x
e vou colocar ele aqui embaixo. Então, repetir aqui, ó, 1. E aí eu vou começar a proceder assim. Eu vou pegar a raiz, vou multiplicá-la por o número que está aqui embaixo. Então, 3 vezes 1, 3. E vou somar esse resultado ao número que está aqui em cima. Imediatamente após aquele 1 que eu já usei, né? Então, 3 vezes 1, 3. Somando menos 4, eu vou ter menos 1. E esse resultado eu vou colocar aqui embaixo. E aí, com esse menos 1 que eu coloquei aqui embaixo, eu vou repetir o procedimento. Vou pegar o 3, vou multiplicar pelo menos 1, vai dar menos 3, e vou somar ao 5, que é o próximo número na minha lista aqui em cima. Então, menos 3 mais 5, 2. Esse resultado vem aqui para baixo. Esse 2 que chegou agora aqui embaixo, que eu acabei de colocar, eu vou repetir o procedimento. Raiz de g de x multiplica pelo 2, vai dar 6, e ao 6 eu vou somar o menos 2, que é o próximo que está na linha aqui de cima. Então, 3 vezes 2, 6, somando menos 2, eu vou ter 4. Bem, não tem mais nenhum número aqui em cima, então aqui termina o meu procedimento. Esse 4 aqui, ó, que foi o último número que eu completei, ele nada mais é do que o resto da divisão. Lembra? Se o divisor tem grau 1, o resto tem grau menor, então o grau é 0, ou seja, ele tem que ser uma constante. E foi exatamente o resto que a gente achou aqui, utilizando o método da chave. E esses outros números aqui embaixo, eles não estão à toa, né? Se eu usasse esse método só para achar o resto, talvez não valeria, talvez não, com certeza não ia valer a pena, né? Em alguns casos, era mais simples eu descobrir quem era o P de 3, pelo teorema do resto. Mas o método me dá além do resto. Esses 3 valores aqui, ó, vou circulá-los. O 1, o menos 1 e o 2, eles vão ser os coeficientes do quociente. Se eu estou dividindo uma função de grau 3 por uma função de grau 1, o coeficiente tem que ter grau 2. Então, eu tenho aqui os 3 coeficientes ordenados. Então, quem é o quociente dessa divisão? Vou chamar ele de Q de x. Então, de acordo aqui com o dispositivo, vai ser 1x ao quadrado, que é x ao quadrado, menos 1x, então menos x, termo independente, mais 2. Então, com o dispositivo, eu tenho o resto e eu tenho os coeficientes do quociente. Ou seja, ele me dá os mesmos elementos que a divisão me dá. Só que eu faço isso em 2 linhas apenas com continhas, né? Apenas com aritmética. E eu reparo, ó, é o mesmo coeficiente. Bem, funcionou aqui. Vai funcionar sempre. Nós vamos ver mais um exemplo, mas eu já posso afirmar para vocês que sim, vai funcionar sempre. E nas próximas aulas nós vamos ver que esse dispositivo não é um achismo, né? Que tem uma demonstração, o porquê que ele sempre vai dar certo. Nas próximas aulas nós vamos ver essa demonstração, ok? Vamos para mais um exemplo.
No nosso segundo exemplo, p de x é a função x à quinta menos 3x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 4 e g de x, x mais 1. Então, eu vou pedir você para pausar o vídeo e fazer essa divisão pelo método da chave, não esquecendo de completar com os termos em que o grau não aparece aqui. Faz aí, vamos ver se você consegue. E aí, o que você verificou na sua divisão? Nós fizemos a divisão aqui e encontramos que o quociente é a função x à quarta menos x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 4x menos 4 e que o resto foi igual a 8. Então, vamos agora fazer utilizando o dispositivo de Brillouin-Ruffini para ver se a gente vai, de fato, encontrar as mesmas respostas, né? Pelo algoritmo da divisão, o resto e o quociente tem que ser únicos. Então, vamos lá. Aqui, vou colocar a raiz de g de x, menos 1. Aqui, os coeficientes de p de x ordenados, completos, né? Então, de grau 5, nós temos o 1, grau 4, 0, grau 3, coeficiente é menos 3, grau 2, coeficiente 2, grau 1, coeficiente 0, termo independente, grau 0, né? 4. Então, repete, desce o primeiro coeficiente e agora nós vamos menos 1 vezes 1, menos 1, mais 0 vai dar menos 1. Então, coloquei aqui embaixo do 0. Vou repetir. Menos 1 vezes menos 1, 1, somado a menos 3, menos 2. Vou repetir o procedimento. Menos 1, que multiplica menos 2, 2. Somados a 2, 4. Menos 1, que multiplica 4, menos 4, mais 0, menos 4. Menos 1, que multiplica menos 4, 4, somado a 4, 8. Esse 8 é o resto, confere. E os números que apareceram aqui na linha de baixo, os coeficientes do quociente da divisão ordenados. Então, ele tem que ter grau 4, já que eu estou dividindo uma função polinomial de grau 5 por uma função polinomial de grau 1. Então, nós vamos ter que o quociente, que eu vou chamar de Q de x, vai ser igual a x à quarta menos x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 4x menos 4. Exatamente o que o método da chave também nos deu. Muito interessante, né? Então, vamos continuar falando desse dispositivo na nossa próxima aula. Aqui a gente termina essa.